Oh, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu recebi uma pergunta de alguém que queria saber a respeito de uma passagem que está ali no livro de Filipenses, ali no capítulo 3 e nos versículos do 11 ao 15, onde ali está. Quem queria saber perguntou por que o apóstolo Paulo ele escreveu ali que ele não era perfeito, que ele não tinha atingido a perfeição. E logo em seguida ele fala que é perfeito naquilo que é perfeito. Então, como explicar isso? Como explicar essa parte? É perfeito ou não é perfeito? Tipo assim, existe alguém perfeito ou não existe ninguém perfeito nesse mundo? Então é o que nós vamos ver agora aqui neste vídeo e tentar, né, nós juntos aí, tentar nós aprender também essa parte e nós passar para outras pessoas, né, que não sabem. Então para isso vamos aí nas escrituras. Tem na tua tela o livro já de Filipenses, capítulo 3. Agora nós estamos aí no... Vamos ver aqui a dúvida do qual que é. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Veja que está escrito assim. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. A dúvida era a seguinte, que aqui ele falou, né, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Antes aqui ele tinha falado, né, no outro versículo aqui, de perfeição. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Então, vamos encurtar aqui o texto para nós entender. Vamos dizer que o apóstolo Paulo fala assim, não que eu tenha já obtido a perfeição. Nós deixamos um pouco de lado aqui a ressurreição para nós entender melhor o assunto. Digamos que o apóstolo Paulo esteja falando, além da ressurreição, que está no texto, né? No contexto ele fala, não que eu já tenha obtido a perfeição, portanto ele está dizendo, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Atualmente, né, na época que ele falou, escreveu, ele está dizendo, em outras palavras, não sou perfeito. Mas agora que nós vemos aqui que ele diz, todos, pois que somos perfeitos. Agora ele está afirmando que é perfeito, junto com a igreja. Então, como entender esta passagem? Veja, as pessoas, a Bíblia, ela não é um livro qualquer, não é uma revista que nós pegamos ali, vamos seguindo os capítulos, a continuação de um romance, de uma história, e lá no final nós entendemos a história toda. A Bíblia não. A Bíblia são vários livros escritos por vários autores, em várias épocas, pessoas de diferentes culturas que falam do mesmo assunto. Então, para entender esta passagem, completamente nós vamos ter que ler o texto todo para a gente ver o contexto e nós vamos ver um outro contexto em outro livro da Bíblia, que é o que vai nos esclarecer isso aqui. Vamos lá então. Então vamos, para começar, vamos ver esse outro contexto, está na Bíblia, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, daí voltamos aqui.
É esse texto aqui, olha. Este texto é chave para nós compreender aquele outro texto lá. Se ignorar este texto, nós vamos tirar palavras da nossa imaginação, pensamento nosso. Veja o que diz aqui. Guarde lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Agora presta atenção aqui. Santifique em tudo e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu deixei aqui, né, em destaque espírito, alma e corpo. Todo o versículo é interessante, tudo é palavra de Deus, é inspirado. Mas esta frase, espírito, alma e corpo, nós vamos precisar para nós entender a outra passagem lá, percebe? Estas outras partes aqui, elas são úteis para outros estudos, para outros temas. Agora, para esse tema nosso de hoje, nós precisamos entender que o nosso corpo é composto de espírito, alma e corpo. Quer dizer, você, nós temos em nós o nosso corpo exterior e interiormente nós temos alma e espírito. Ou seja, o corpo é a embalagem, é como o carro que move, que leva os passageiros para tudo que é perto, né? A nossa alma é o centro das emoções, é onde a pessoa se alegra, se entristece, se emociona de modo geral, chora, ri, enfim, tem a vontade das coisas. Então a alma, ela move o nosso corpo. Através dos sentimentos, ela move o nosso corpo. E o nosso espírito é a parte, já fala espírito, é a parte espiritual dentro de nós que tem a relação com Deus. Percebe? A pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, a pessoa que crê que é salva, é selada com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, é o veículo que comunica a Deus conosco. Nos dá entendimento para compreender as Escrituras e diversas outras coisas. Se a nossa vida é regida pela direção do Espírito Santo, porque é Ele que traz de Deus a direção das coisas, as decisões a tomar para nós. Então, uma vez compreendido isso, que nós somos espírito, alma e corpo, nós voltamos lá no texto para nós obter a resposta lá. Guarde bem isso aqui. Espírito, alma e corpo, que nós vamos precisar lá. Então vamos voltar lá para o Filipenses, onde nós estávamos. Pronto. Só que agora aqui nós vamos ler esse texto aqui, desde o primeiro versículo, e vamos passar para frente dos 12 ali. Estudar a palavra de Deus, amados, tem que deixar tudo de lado, tem que ter paciência e tem que ter vontade de aprender. Tem que cavucar até chegar na rocha. Tem que trabalhar. Não pode ter preguiça. Não se aprende as coisas de Deus assim, correndo tudo de qualquer maneira. Tem-se que dedicar tempo, e esse tempo é o tempo que Deus quer, e não que nós vamos marcar o nosso tempo. Então vamos, com toda a calma, vamos ler esses versículos aqui. Filipenses capítulo 3, nós vamos ver desde do primeiro versículo. Nós já vemos ali que a epígrafe, amados, não é inspirada por Deus, é uma coisa que foi colocada pelo homem para facilitar, para a gente encontrar nas escrituras as passagens que nós queremos. Então veja que a epígrafe ali já fala a exortação referente à fé em Cristo. Quer dizer que esse texto aqui vai estar falando a respeito da fé em Cristo. Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, começando pelo versículo 1. Que o apóstolo Paulo fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães,
acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Por que eu posso poder confiar mais na carne? Porque ele está falando para, né, a respeito dos judeus ali. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele está falando que é da justiça da lei, irrepreensível. Esse era o antigo apóstolo Paulo, antes dele ter encontro com Jesus Cristo. Daí aqui ele procede. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo aquilo que ele aprendeu no farisaísmo, no judaísmo, né? Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele compreendeu que ele estava estudando na escola errada, sabe? Então agora ele largou tudo aquilo para ter o conhecimento de Cristo, para estudar, para saber quem é Jesus Cristo. Então ele abraçou a Cristo com tudo, é a fé operando, né? A Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Todo aquele tesouro de conhecimento da lei, daquele conhecimento farisaico, judaico, ele considerava como refúgio perto da possibilidade, né, de ganhar a Cristo. E ser achado nele, em Cristo, agora vem aqui a justiça. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Quer dizer, aquela justiça que vem de Deus é aquela justiça que os nossos pecados estão pagos. Foi pago um por um, passados, presentes e futuros, e que então estão pagos, mas só que um detalhe: se nós pagássemos, vamos dizer, eu sou pecador, eu fui lá, eu morri na cruz, eu fosse inocente e morresse na cruz, tudo, então eu teria, era a minha justiça. Se a lei ou qualquer outra coisa pudesse pagar o preço da salvação, então era aquela justiça da lei. Se eu ser bonzinho, eu dar esmola, eu ajudar, me salvasse, então a minha bondade seria a justiça que me daria a salvação. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele achava que era justiça diante de Deus, ele entendeu que era um refúgio, que não tinha outra saída, que a única saída era Cristo. Então ele passou a jogar tudo aquilo fora e conhecer a Cristo. Mas sabe? Porque o quê? Porque Cristo, o Senhor Jesus, ele não tendo pecado, ele recebeu o pecado de todos os salvos, para que os salvos então ficassem sem pecado como prêmio. Então é a justiça de Deus que operou através de Jesus para pagar os nossos pecados. Não é justiça nossa, não é de ninguém. É justiça de Deus. O que acontece quando nós cremos no Senhor Jesus, como diz as Escrituras? Eu tenho outros estudos lá no site que falam a esse respeito da salvação. É só procurar lá para entender melhor, porque senão a gente alonga muito esse vídeo para dar a resposta. Para conhecer o poder da sua ressurreição, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja que fala da ressurreição. Agora que nós começamos a entrar no assunto. Fala da ressurreição, comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo
para nós entender, vamos ter que acrescentar aqui a ressurreição. Então Paulo está falando aqui, tudo, né? Ele está falando que ele deixou a justiça da lei, a justiça própria, deixou tudo e abraçou a justiça que vem de Deus, que é a justiça em Cristo Jesus, né? Ele abraçou essa justiça com o objetivo, ele tinha o objetivo, ele compreendeu que só poderia ter a salvação para a vida eterna, de gozo no céu, através de Jesus Cristo. Então, a ressurreição era o objetivo de Paulo, era o alvo do apóstolo Paulo. E para isso, para ter a ressurreição da vida, precisa ser perfeito. Precisa ser perfeito. Então, o que ele está falando aqui? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele não está dizendo que ele alcançou a ressurreição, ele está dizendo que ele está caminhando, prosseguindo para chegar à ressurreição. E ele faz uma aliança da ressurreição com a perfeição, porque ele diz aqui, ó, não que eu tenha já recebido a ressurreição. Ele está dizendo, eu não recebi a ressurreição, ou tenha já obtido a perfeição. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não recebi a ressurreição nem a perfeição. É muito claro. Podia dizer, mas o apóstolo Paulo, santo, não acredito na ressurreição. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu estou vivo ainda, pessoal. Então, eu ainda não cheguei na ressurreição. Eu só vou chegar na ressurreição depois que eu morrer. Quando eu ressuscitar, então, aí sim vou chegar na ressurreição. E aí vou chegar na perfeição completa. Ele prossegue aqui, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Veja que ele alia a ressurreição com a perfeição. Ele diz que ele corre para alcançar a ressurreição do morto, porque não tinha alcançado ainda. Ele diz que da mesma maneira aqui, ele não recebeu a ressurreição e não recebeu a perfeição ainda. Então ele está dizendo, ainda não recebi a ressurreição e não sou perfeito. Não sou perfeito. Mas prossigo, quer dizer, caminho, continuo, não é por causa disso que eu vou ficar parado aí, tudo bem. Para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, contaminam o julgo, havê-lo alcançado. Eu falo, eu julgo que eu não alcancei a ressurreição e nem a perfeição. Portanto, continuo vivo, não ressuscitei, e continuo imperfeito. Não sou perfeito, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás, fique avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual alvo? A ressurreição e a perfeição, através da fé e não das obras, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora vem aqui a dúvida. Pois todos, pois, que somos perfeitos. O apóstolo Paulo não falou que ele não era perfeito? Que ele não tinha alcançado a ressurreição e não era perfeito ainda. Como é que agora que ele diz somos perfeitos? O apóstolo Paulo está dizendo, eu e vocês, a igreja, somos todos perfeitos. Tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Lembra do texto que nós vimos anteriormente? O texto ali em 1 Tessalonicenses 5:23, que falava de espírito, alma e corpo. Pois é, nós vamos entender uma coisa aqui. Quando o apóstolo Paulo diz, eu não sou perfeito, eu não obtive a perfeição, é a mesma coisa que a ressurreição. A ressurreição, ele ainda não alcançou, porque ele ainda não morreu. Primeiro tem que morrer para depois ressuscitar. A perfeição, a mesma coisa. A perfeição só se alcança na ressurreição. Compreende como as duas coisas estão juntas? Agora, o que acontece aqui com o nosso ser? A nossa carne, a nosso corpo,
é inimigo de Deus por natureza. Nosso corpo quer os prazeres deste mundo, é agarrado aqui. Tudo que nós achamos que é bom aqui, então, é o que funciona na carne, é os desejos. Né? A alma deseja para o corpo as coisas daqui. O espírito deseja as coisas de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na realidade, ele está dizendo, olha, eu ainda não morri, ainda não faleci, eu ainda estou nesse corpo aqui. Então, eu ainda não alcancei a perfeição, porque eu ainda não ressuscitei. Eu estou nesse corpo imperfeito, nesse corpo sujeito ao pecado. Qualquer pessoa peca, não é porque a pessoa é salva que não peca. A pessoa peca, só que o seu pecado já está perdoado em Cristo Jesus. Já está julgado lá na cruz. Acontece o seguinte, a sementeira daquilo que a pessoa semeia, a pessoa colhe aqui. Olha os danos da semente da minha que semeia, mas não que perca a salvação. Então, o que acontece? O espírito, que é aquela, assim, a comunicação entre o nosso corpo e Deus, é perfeito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, eu não sou perfeito na carne, porque eu estou nessa carne, estou sujeito a pecados, eu era. Ou qual a pessoa que não tem um pensamento, de repente, que seja pecado? Qualquer pessoa tem. O que o apóstolo Paulo ele falou assim, lá no livro de Coríntios, não lembro bem a passagem, ele falou assim, miserável homem, quem me livrará do corpo dessa morte? E depois ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Agora o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí ele mesmo explica que o problema é a carne. Ele fala que a carne quer o pecado. E o espírito quer as coisas de Deus. Então há aquele conflito interno, a pessoa fica triste quando peca. Por quê? Porque o espírito, o nosso espírito, quando recebeu a mensagem do Evangelho, quando Deus pegou esta pessoa e levou lá nas Escrituras, que teve o entendimento, compreendeu o preço da nossa redenção, o Espírito abraçou a Deus. Por quê? Porque Deus já havia abraçado o nosso Espírito. Então o Espírito está ligado com Deus, a salvação está garantida, o Espírito é do Senhor, mas o corpo não. O corpo primeiro tem que descer a sepultura, e então, se dormir em Cristo, quando ressuscitar, vai ressuscitar com um corpo perfeito. Aí sim alcançou a perfeição. Então, na realidade, é isso que acontece nesse texto. Veja, tem que ir lá dar uma volta para poder explicar um pequeno versículo. Mas porque a Bíblia é assim, amada, nós temos de procurar as partes, procurar os contextos e ir juntando tudo para formar. É como um quebra-cabeça. Você pega as peças, tem que pegar as peças certas e encaixar no lugar certo para você formar, fechar o quebra-cabeça. Assim, para ter a resposta agora fica tão simples e tão claro. O que o apóstolo está dizendo não tem nada de contradição. É apenas nós entender que nós somos espírito, alma e corpo, e entender que aqui, enquanto nós estivermos vivos aqui nesta terra, não existe ninguém perfeito. Ninguém. Mas, depois que o nosso corpo ressuscitar um corpo glorioso, incorruptível, então é perfeito. É incorruptível, não vai sofrer mais a corrupção, e é o corpo daí perfeito. Então lá se completa. Então, nesse texto que o apóstolo Paulo está dizendo, está falando assim para completar o nosso texto. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu fui fariseu, eu fui do judaísmo, sou da linha de Israel,
explica tudo ali, e aprendi tudo a respeito da lei, e eu lutei pela lei, fui tão zeloso da lei a ponto de perseguir a igreja. Claro, porque ele não conhecia o Senhor Jesus ainda, né? Não sabia o que era. Mas o que ele diz? Depois que ele teve encontro com o Senhor Jesus, ele compreendeu, ele entendeu pelo Espírito Santo que ele estava na escola errada, que não é o judaísmo que salva, o que salva é a fé no Senhor Jesus. Daí ele fala, olha, eu não estou perfeito, só que ele poderia dizer assim, eu estou vivo, eu estou no meu corpo ainda, então eu não sou perfeito aqui agora, porque eu ainda estou vivo, estou nesse corpo corruptível, sujeito a pecado, mas que eu caminho para a perfeição. Então o dia que eu baixar a sepultura, com a fé em Cristo, salvo, então quando eu ressuscitar, ainda não ressuscitei, mas quando eu ressuscitar, então eu vou ser perfeito. Percebe? Então ele diz, eu já sou perfeito, porque o Espírito já é perfeito. O Espírito já está aperfeiçoado do Senhor Jesus, mas o corpo, infelizmente, ainda está nessa vida assim. Então, compreendo, dizendo que não é perfeito e dizendo que é perfeito, não está se contradizendo. Porque ele está dizendo que o corpo não é perfeito, mas o Espírito já é perfeito. E a hora que se juntar o Espírito e o corpo na ressurreição, então se completa essa perfeição. E acontece a ressurreição. Tá bom? Eu espero ter esclarecido na nossa vida a mais pessoas que talvez tenham essa dúvida. Olha, leiam, né? Estudem o assunto, busquem das escrituras e sempre peço que o Espírito Santo que ministre aí no coração de vocês, para que não fique dúvida, né, de maneira nenhuma. Eu peço a oração de vocês por mim, para a minha família. Eu diariamente estou orando por vocês que me assistem, que estão comigo. E que a graça de Deus seja abundante na tua vida e na tua família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá. Fiquem na paz do Senhor, fiquem com Deus.